E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Um vídeo que eu deveria até ter gravado ontem à noite para postar hoje de manhã, mas acabou que eu não consegui e deixei para hoje. E até uma pequena mudança, né? No momento que eu tô gravando, tá um pouco antes de começar a apresentação do Lautaro Dias. Até ia lá, mas resolvi não ir para assistir de casa mesmo. E se acontecer alguma coisa de interessante, a gente grava aqui o segundo vídeo à noite, né? Mas quis trazer esse tema aqui, que foi debatido ontem na live do trio de segunda-feira, mais do meio pro final da live, né, mais ou menos. E surgiu, não lembro, acho que surgiu por causa do Diego. Alguém falou do Diego no chat, né? O Diego tava lá na Vila no domingo passado, né, no jogo contra o Flu, e tirou foto e tal. A gente entrou nesse debate de é ídolo, não é ídolo e tal. Enfim, eu vou trazer. Depois desse papo de ídolo, entrou no papo de ídolos de carência, né? Então, acho que é isso que eu quero trazer aqui para vocês e vocês vão entender já já. Só peço antes para deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal. Se quiser se tornar membro também, fique à vontade. Inclusive, talvez esse é um vídeo que eu deixe só para membros depois, porque eu pretendo gravar outra noite, né? Mas, enfim. Se não der para se tornar membro, não quiser também, só o like e a inscrição, tá? Que já ajuda bastante. Estamos chegando perto aí de 12 mil membros. 12 mil membros. Queria eu, pô. 12 mil inscritos. Então dá essa moral aí pra gente, tá? De atualização, acho que não tem muita coisa. Hoje até tava pensando nisso, né? Dependendo do que sair, fazer o segundo vídeo hoje à noite sobre a SAF, né? A reunião da SAF, a reunião lá no conselho, enfim, que tem algumas situações. A apresentação do Lautaro. E o amigo Bilal Brahim, né, que tá aí para chegar, aparentemente chega hoje, segundo o Wagner Frederico postou no Twitter dele, chega hoje à tarde em Santos para fazer os exames e tal, mas aí também a gente grava o vídeo da contratação, provavelmente amanhã, né? Beleza, ídolos da carência que ontem depois, como eu disse, depois que a gente debateu na live do trio sobre o Diego, acabou que começamos a falar de idolatria no geral, né? Eu gosto de pontuar sempre, ídolo é uma coisa muito pessoal. Eu acho que tem alguns incontestáveis ídolos do clube, que podem não ser ídolos seus, e tem alguns ídolos seus que de repente nem são tão do clube, enfim, mas é uma coisa bem pessoal mesmo, não tem certo ou errado, né? Aliás, até deve ter uns errados aí, sei lá, deixa eu pensar. Se tu chegar e falar que o Júnior Caiçara é ídolo do Santos, ou seu ídolo, você tá maluco, né? Mas enfim, o que eu quero pontuar é que os ídolos da carência, que depois a gente acabou debatendo, são aqueles jogadores que de repente foram bem em uma fase muito ruim, ou nem foram tão bem assim, mas a fase era tão ruim que a torcida, ou algumas pessoas, enfim, não generalizando, claro, acabam por colocar em um patamar um pouquinho maior do que realmente foi dentro da história do Santos. E eu acho que tem alguns aqui nesse caso que exemplificam perfeitamente isso, e eu tenho um também, eu tenho o ídolo da carência. Acho que foi de uma outra época, não é de uma época atual, mas eu vou falar aqui no final desse vídeo. É que aí eu gostaria de exemplificar, né? Por exemplo, citando toda essa explicação para mim do que é o ídolo da carência. E de novo, não tem certo ou errado, de repente você tem o seu ídolo da carência aí por algum motivo e tá tudo bem, mas acho que só vale levantar o debate. Já citei ele aqui outras vezes e muita gente gosta dele. É que eu citei ele no vídeo de 3 jogadores que eu acho superestimados na história do Santos, né? E eu acho que no caso dele, e muita gente falou que gostava muito dele e tal, mas eu acho que é impossível dizer que ele é ídolo, né? Até porque nem campeão ele chegou a ser aqui, ou foi? Não, acho que não. Mas tudo bem se você gosta dele. Que é o Jonathan Copete. Eu acho que é um ídolo da carência. Muita gente... Ele nem jogou numa fase tão ruim, né? Porque ele jogou em 2016 aqui, depois 17 acaba sendo emprestado mais pra frente, né? Mas acho que é o tipo de jogador que talvez não seja o principal desse tópico, mas muita gente considera ídolo e eu acho que não é bem assim. Mas tudo bem, é só um exemplo, vou colocando exemplos de níveis que vocês vão entender. Outro exemplo, e esse não é de uma fase ruim, inclusive é muito bom jogador, teve uma boa fase aqui no Santos, até acho que teve uma fase que foi menos tempo boa do que o pessoal cita, que é o Carlos Sanches. O Carlos Sanches para mim é um pouco de ídolo da carência, é um jogador que eu acho, até falei isso na live de ontem, e o Noronha acho que até citou isso também do Sanches, dele achar o Sanches também um ídolo assim. Quando ele chega no meio de 18, né, pós-Copa do Mundo, ele joga pra caramba. Acho que ele faz um bom segundo turno ali do Campeonato Brasileiro. Em 2019, acho que ele tem bons momentos,
Tanto que é que ele era também o cobrador oficial, né, de faltas e pênaltis. Mas se tu for ver, ele termina o ano com muitos gols e assistências. Eu acho que são 19 gols e 11 assistências. Eu posso até olhar aqui rapidinho. Mas ele faz de fato um ano mais ou menos ali interessante. Acho que interessante em certos pontos. Depois tem uma queda de nível. E muita gente, é isso mesmo, 57 jogos, 19 gols e 11 assistências em 2019. E é um ano muito bom, né, do Santos. Se não muito bom, pelo menos o último dos anos que a gente teve aí bastante alegria, né? E acho que por conta desse bom período, depois em 20, 21 e 22, em que pese que ele teve lesão de LCA nesse período, ele jogou muito menos do que o pessoal lembra e acho que é importante pontuar isso. Ele acaba deixando o clube no final de 2022, né? Vai para o Peñarol, depois já passou pelo Uruguai, Montevidéu e hoje acho que ele está no Rentistas. Ainda joga o Carlos Sanches. Mas eu acho que ele é um pouco de ídolo da carência também. No caso dele até teve pelo menos ali um ano bem legal coletivo, né? E depois não joga tão bem. E aí eu acho que dois exemplificam perfeitamente isso. Eu falei que era em níveis, né? Acho que o Copete pode ser um, o Carlos Sanches outro. E esses dois que eu vou falar agora exemplificam muito isso. Que são Pituca e Soteldo. Claro que, de novo, em nenhum momento eu estou questionando a qualidade deles, tá? É outra coisa. E também em nenhum momento estou comparando aqui o comprometimento dos dois com o clube, por exemplo. O Pituca acho que teve muito mais comprometimento com o Santos do que o Soteldo, tá? Isso é indiscutível. Mas ambos jogaram em tempos que, no mesmo período, os dois, né? O Pituca até chega antes um pouquinho, né? 2018, o Soteldo 19. Os dois jogam muito bem naquela primeira passagem, fazem uma Libertadores de 2020 muito boa, acabam saindo e quando voltam não é a mesma coisa. Inclusive eu acho até que foram forçando além do período que poderia, né? A passagem, a estadia de ambos aqui. Acho que é do Soteldo até mais que a do Pituca, tá? Mas, enfim, e acaba que muitos são ídolos, são ídolos de muitos torcedores, e acho que é um pouco por conta disso, da carência, do período tão ruim que a gente estava e tal, e no caso dos dois, acho que são por identificações diferentes. Acho que o Pituca, por ser aquele torcedor em campo, né, e de novo, nenhum questionamento ao comprometimento dele com o Santos, sempre foi muito comprometido, inclusive falei isso aqui no vídeo da saída dele, mas que efetivamente não jogou o que se esperava na segunda passagem e não teve lá grandes resultados esportivos, pelo menos na minha opinião, para ser considerado o ídolo do clube. E o Soteldo, acho que é um pouco diferente, justamente por ser o driblador, aquele cara que vai para cima e tal, isso agrada muitas vezes, né? E claro, em um time que falta muita qualidade técnica, igual faltava, por exemplo, em 23, ele era o único que tentava isso, 22 também era mais difícil, então acho que eu entendo gostarem tanto. Só que assim, jamais a ponto de ser ídolo do clube, né? Pelo amor de Deus, isso aí é quase um crime contra a instituição. E para finalizar, eu acho que eu tenho o ídolo da carência, poderia até ser dois, tá? Até ser dois, que não são necessariamente meus ídolos do clube, tá? Não acho que são meus ídolos dentro da história do Santos, esses dois são ídolos. Mas sempre gostei muito dos dois, acho que mais até do que deveria, do que eles mostraram aqui. Que foram Molina e Kleber Pereira. Mas o Kleber Pereira, você pode falar, pô, o Kleber Pereira jogou pra caramba aqui. É verdade, jogou pra caramba, fez gol pra caramba, né? Em 2008 ele chega a guardar 40 gols no ano, em um time horroroso. Em 2007, caramba, 2007 e 2008. Né? 7 ele chega, não pode jogar na Libertadores, porque já tinha atuado pelo Necaxa, né? Se eu não estou enganado. Então fez muita falta naquele ano. O Kleber Pereira joga pra caramba. Faltou um título, acho, para considerar realmente ídolo, mas jogou muito, fez bastante gol, e num período que era bem ruim também. Acho que o que dá como é que eu posso dizer, uma exaltada a mais dele é justamente isso. Era um time que, 2007 não, né, 2007 o time era bom realmente, mas 8 e 9 eram times bem ruins, e enfim, resultado sempre brigando para não cair e tal, não indo longe. Até a gente chega na final de 2009 do Paulista, né, mas perde pro Corinthians, enfim. E o Molina é a mesma coisa, é que o Molina jogou menos que o Kleber Pereira aqui, né? O Molina foi bem em 2008 também, naquele time horroroso, ele chega e contribui bastante, até para o Santos chegar nas quartas de final da Libertadores, que chega e escapar do rebaixamento. Em 2009 ele já vira um reserva que jogava pouco, né? Não era tão utilizado assim. Depois acaba indo para a Coreia lá, faz história, né? Chega a disputar Mundial de Clubes lá pelo Seongnan, né? Na época, e depois joga pelo Seul também, enfim. Ou ele jogou pelo Seul, não lembro, mas fez uma carreira lá legal na Coreia. Mas longe de ser ídolo do clube, né? É só um cara que eu gostava bastante e eu acho que pode ser considerado
na prateleira ídolo de carência. Enfim, mais um vídeo de brincadeirinha, de besterolzinho, digamos assim. Hoje à noite provavelmente a gente volta, como eu disse, não sei se com a questão da reunião da SAF, não sei o que vai ser divulgado nessa reunião, né, pra gente poder gravar. Mas se não, eu faço alguma coisa do Lautaro Dias também, não tem problema, fechou? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, comenta quem era o seu ídolo de carência. E até a próxima, pessoal. Valeu!